Bom dia! Olha a professora Rosângela mais uma vez aqui para mais uma aula com vocês. E se você está curtindo as nossas aulas, o nosso canal, dá um like aí, se inscreve no nosso canal, tá bom? E hoje, sexta-feira, né? Tá todo mundo aí se programando, né? Pena que a gente não pode sair, mas nós podemos curtir o nosso final de semana em casa, assistindo um bom filme, comendo pipoca, né? Brincando. Então, aproveitem aí o final de semana de vocês. Vou começar os materiais que nós iremos precisar para a aula de hoje. Nós iremos precisar do livro de ética e do livro de matemática. Muito bem? Estão preparados? Então vamos lá, dar início à nossa aula com a nossa agenda do dia. Agenda sexta-feira, dia 22/5. Nós teremos aula de matemática com sólidos geométricos, prismas e pirâmides e ângulos. E iremos resolver as atividades. Primeiro faremos a correção da 107, 111 a 113 e depois iremos realizar a atividade da 115 e 119. Teremos aula de ética, o respeito à vida, com a atividade da página 38, a correção, e iremos realizar a atividade da 48 e 49. Vamos começar nossa aula por matemática. Então, peguem o livro de matemática de vocês para começarmos a correção da atividade de casa da aula passada, que ficou a página 107. Vamos lá fazer a nossa correção da página 107, termos desconhecidos no campo da divisão. Iremos fazer a correção da página 107, que foi a atividade da aula anterior, que ficou para vocês fazerem em casa, tá bom? Então vamos lá, livro de matemática, página 107. A terceira questão eu respondi ontem com vocês, lembram? Foi o exemplo que eu dei. Pois eu vou começar a partir da questão 4, que diz o seguinte: no dia das crianças, vovó Maria distribuiu entre seus netos algumas bolas. Cada neto recebeu 18 bolas. Quantas bolas vovó Maria comprou para distribuir entre os netos? Valor do termo desconhecido. Nós estamos estudando o quê? No campo da multiplicação. Então, já sei que é multiplicação. Então, eu não sei quantas bolas vovó tinha. Mas se ela distribuiu, ela dividiu. Dividiu para quantos netos? 6 netos. Que dá igual. Quantos cada bola cada neto recebeu? 18. Igual a 18. E aí, é só resolver com a operação inversa da multiplicação, que é a multiplicação. Então, vamos lá. O número que eu quero saber é igual a 18. Em vez de dividir, eu vou multiplicar. Então, 18 vezes 6, 108. A resposta é: vovó Maria comprou 108 bolas. Vamos para a quinta questão, que é a quarta. Quinta questão. Beatriz sabe que em uma divisão o divisor é 12 e o quociente é 107. Vamos ajudar a Beatriz a descobrir o dividendo. Dividendo, quem vem primeiro? Eu não sei. Vou colocar o quadrinho para substituir. Se é na divisão, o divisor é 12 e o quociente é após a igualdade, 107. Resolvendo com a operação inversa.
Então, eu quero saber, descobrir quem é o meu dividendo. Então, eu vou pegar o resultado vezes o 12, o divisor, que deu igual a 1.284. Eu espero que vocês tenham todos acertados. Tenho certeza que sim. E se não, não fica triste não. Assiste a aula de novo para saber onde errou, para poder aprenderem melhor, tá bom? E qualquer dúvida, posta lá no nosso grupo de estudos. Se vocês não postarem as dúvidas de vocês, a tia vai achar que vocês estão aprendendo tudo. Teve dúvida, não conseguiu, posta lá. Tia, estou tendo dificuldade nisso. Que a tia entre em contato com vocês para poder tirar as dúvidas de vocês, tá bom? E vamos para a nossa última questão desta página 107, que é a quinta questão. Ou a sexta questão, desculpa. Foi usada uma certa quantidade de sucos de trigo, de sacos de trigos para fazer 2.400 pães em uma padaria. Sabendo que um saco faz até 240 pães, quantos sacos foram usados para fazer todos os pães? Eu iria simplesmente pegar 2.400 e dividir para 240, que dá 10. E aqui, meus amores, nós estamos concluindo a correção da página 107. Dúvidas? Posta lá no grupo de estudos, tá bom? Vou esperar vocês lá. Continuando a correção das atividades de casa, nós temos a página 111, né? Sobreposição de uma reta. Na sétima questão, vocês iam marcar um X nas figuras que são segmentos de reta. Vocês iriam marcar na letra B e na letra C. Na oitava questão, continuando na página 111, vocês iriam identificar os segmentos de reta nas figuras abaixo. Eu expliquei a vocês a letra A. Então, na letra B, vocês têm o CS e o SC. Vocês têm o SZ e o ZS. ZM, MZ. MU, UM. UW, WU. Na letra C, vocês têm OM, MO. MY, YM, YOOY. E na letra D, NC, CN, CJ, JC, JG, GJ, GI, IG, IK e KI. Essa é a resposta correta. Correção da página 112. Qual dos contornos é chamado de circunferência? O contorno é ao redor, né? A linha ao redor. Então, é a letra B. Esse é o contorno de uma circunferência. Na décima, usando uma régua, vocês iam medir os segmentos de reta e iam dizer qual era que mede 3 centímetros. É a letra C. Continuando na 112. Aqui eu coloquei sugestões do que vocês poderiam ter feito aí. Ele pede para vocês, com a ajuda de uma régua, desenhar o que se pede. E ele dá a medida. Então, vocês têm que utilizar as medidas da régua para fazer essa atividade. Ele pede 2 segmentos de reta, um com 2,5 e outro com 3 centímetros, e que elas sejam concorrentes. Se elas são concorrentes, elas se cruzam, elas formam uma cruz. Na letra B,
dois segmentos de retas com 3,5, e o outro com 4 centímetros na horizontal. Então, um tem que ter 3,5 centímetros e o outro 4 centímetros, e elas têm que estar na horizontal, como eu fiz o meu aí. Na letra C, 3 segmentos de retas, uma com 3 centímetros, outra com 3 centímetros e outra com 4 centímetros, só que dessa vez na vertical. E na letra D, vocês vão fazer de novo 3 segmentos de retas, um com 4 centímetros, outro com 3 centímetros e um com 4 centímetros. E eles têm que estar paralelos, né? Lado a lado. E para concluirmos, né, a correção da atividade de casa, nós vamos para a página 113. Na página 113, ele dá as setas para você percorrer o caminho, que começa na letra A até a letra B. Eu fiz aí o meu caminho, vocês estão vendo, né, com a caneta vermelha, eu demarquei. Espero que os de vocês também tenham saído desse jeito, seguindo as setas. Ok? Estamos aqui encerrando a correção do nosso dever de casa. E nós iremos começar o nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Então, abra um livro na página 114. Sólidos geométricos, prismas, pirâmides. Observem as imagens que eu coloquei aí para vocês. Alguns poliedros podem ser classificados em prismas ou pirâmides, de acordo com as suas características. Prismas são poliedros que possuem duas bases, que são polígonos iguais. Essas bases são ligadas por paralelogramos, que chamamos faces laterais. Prisma de base quadrada ou um paralelepípedo. É essa imagem, essa primeira imagem que vocês estão vendo aí. Essa daqui, ó. Isso aqui é um paralelepípedo, tá bom? Prisma de base triangular. Segunda imagem aqui. Pirâmides são poliedros que têm como polígonos qualquer uma base e faces laterais formadas por triângulos com uma vértice em comum. Olha aí a pirâmide triangular. E agora nós vamos começar com o nosso conteúdo da aula de hoje, que é sólidos geométricos, prismas e pirâmides, tá bom? Nós vamos ver detalhadamente na página 114. Vamos lá. Na 114, alguns poliedros eles podem ser classificados como prismas ou pirâmides, de acordo com as suas características. Quando é que um poliedro é um prisma? Eu expliquei na aula passada. Vou só apresentar para vocês como eu construí o meu poliedro. Olha só, eu utilizei jujubas e palitos de dente. É o desafio que eu faço para vocês construírem um paralelepípedo, que é um poliedro de base quadrada, paralelepípedo. O que é que eu usei? Jujubas e palitos de dentes. E aí eu vou explicar para vocês. Os poliedros, eles têm arestas, vértices e base. O que são as bases? São as laterais, por isso de base quadrada. O que são vértices? Ó, é o encontro de uma reta com a outra reta, ó. É o encontro. E as arestas são as linhas que ligam uma vértice à outra. Então, todo poliedros, eles têm essas características. O nosso prisma de base quadrada ou paralelepípedo aqui, ele tem. Olha como ajuda você a entender. Quantas vértices ele tem? É só contar quantas jujubas tu utilizou para fazer ele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem 8 vértices. Quantas arestas? Quantos palitos eu usei? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quantas faces, né? Ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, eu também construí para vocês uma pirâmide, ó, de base quadrada. Fiz o quadrado, depois coloquei um palito em cada uma das minhas arestas e coloquei só uma arestazinha em cima, que é a minha jujuba. Se eu for contar quantas vestes tem? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E tia, e quantas faces? 1, 2, 3, 4 e 5. Olha aí, estamos entendendo? Eu vou apresentar para vocês um cubo. Não está no livro de vocês, mas eu vou apresentar. Olha só, se eu quiser saber quantas arestas e quantas vestes e quantas faces tem ele, vamos lá. Vestes, o encontro, ó, é a quina, é o encontro de uma semi-reta com a outra semi-reta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quantas arestas? Ó, as quinas assim, ó, a linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 9, 10, 11 e 12. Então, é assim que eu vou descobrir quantas arestas e quantas vestes e quantas faces tem os meus poliedros. Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. As laterais dos meus poliedros, certo? Agora, meus amores, eu irei explicar para vocês como é que vocês vão resolver a página 115. Na primeira questão da 115, vocês têm prismas e pirâmides. E aí ele vai falar: observe os quadros abaixo e responda as perguntas com atenção. Como são as faces laterais dos sólidos do quadro A? São circulares? São triangulares? São retangulares? Ou são quadradas? Letra B. Como são as faces laterais dos sólidos do quadro B? São triangulares? São quadradas? São retangulares? C. Quantas faces tem as figuras do quadro A? Vocês têm duas figuras no quadro A, vocês vão me dizer quantas faces tem cada uma delas. A primeira e a segunda. Nós temos um prisma vermelho, né? E nós temos o prisma amarelo. Na letra B, quantas vestes tem as figuras do quadro B? Aí vocês vão me dizer. Na segunda, ele pede para você desenhar o sólido geométrico indicado a partir da forma plana. Vixe, tia, agora? Ele vai dar para vocês uma pirâmide e um paralelepípedo, né? Então, muito bem. O paralelepípedo é como se você pegasse a caixinha da pasta do creme dental de vocês e abrisse ela, ó. Ele vai ter essa forma. E aí vocês desenham essa forma aí. Se vocês têm caixinhas de creme dental, abre a caixinha, que vocês vão ter a forma plana, ó, do paralelepípedo. E a pirâmide de base quadrada? Ó, é como se eu abrisse a minha pirâmide. Tá vendo? Vocês vão fazer esse desenho aqui.
E agora é com vocês, tá bom? Vou dar um tempo para que vocês possam realizar essa atividade e daqui a pouco a gente volta para fazer a correção desta página. Agora que você já respondeu a página 115, nós iremos fazer a correção. Na primeira questão, ele pede para vocês observarem os quadros abaixo e responder as perguntas com atenção. Na letra A, como são as faces laterais dos sólidos do quadro A? São todas as laterais, todos eles são retangulares. Na letra B, como são as faces laterais dos sólidos do quadro B? Nós temos que tem as laterais triangulares e o outro quadradas, né? As laterais quadradas. Na letra C, quantas faces tem a figura do quadro A? A primeira figura tem 6 faces, 2 bases e 4 faces laterais. E a outra tem 5 faces, 2 bases e 3 faces laterais. Na letra D, quantas vértices tem as figuras do quadro B? Tem 5 e 8 vértices, respectivamente. E na segunda questão, eu pedi para vocês desenharem, né, a forma plana dos sólidos geométricos apresentado para vocês. É esse desenho que está aí em rosa, tá bom? E aqui nós encerramos a correção da página 115. Nós iremos agora estudar ângulos, tá bom? O que são ângulos? Ângulos é a região limitada por duas, né, semi-retas que têm a mesma origem. Eu trouxe para vocês aqui 2 semi-retas e elas partem de um ponto determinado. Do mesmo ponto sai essa semi-reta e sai essa semi-reta. Então, o ângulo é essa parte aqui, ó, que fica no encontro dessas 2 semi-retas. Isto é um ângulo. Em ângulo de 2 semi-retas, recebem o nome de lados. E os chamamos de vértices o ponto de origem delas, ou seja, onde elas se encontram, aqui é a vértice. E essa linha, daquela semi-reta, nós chamamos de lados, ok? Vamos continuar. Os ângulos, eles podem ser reto, agudo ou obtuso. Eu vou usar meu braço, presta atenção. Olha o ângulo, o encontro, a vértice é o meu cotovelo, certo? As semi-retas é o meu braço e meu antebraço. Então, vamos lá. Quando eles estão assim, ó, é um ângulo reto. Botou a mão assim, é o ângulo reto. Isso quer dizer que ele mede 90 graus. Se eu fecho aqui, ele se torna um ângulo agudo. Ele é menor que 90 graus. Se eu abro, ó, ele é um ângulo obtuso. Ele está maior do que 90 graus. Ângulo reto, 90 graus. Ângulo agudo, menor que 90 graus. Ângulo obtuso, maior que o 90 graus. Ok? Mas nós também temos os ângulos nas figuras planas. Nós temos o ângulo do quadrado, do retângulo e dos triângulos. Onde é que eu vou encontrar esses ângulos? Lembram? Aqui, ó, nas vértices. Ligando essa linha para essa. Essa aresta para essa. Esse espaço aqui é o ângulo em todos os seus lados. Existe o ângulo, ok? E eu espero, né, que com essa explicação
a gente possa ter esclarecido alguma dúvida que tenha restado sobre este conteúdo. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos ver agora ângulos. Eu já dei até alguns exemplos de ângulos para vocês. Então, vamos lá. Nas imagens acima, nós podemos observar a seguinte figura. Nessa figura, há o que nós chamamos de ângulo. Vocês vão ver essa figura aqui, ó, na tesoura, no ponteiro do relógio e na dobra do guardanapo. Então, essa abertura entre essas duas semirretas, esse espaço que fica entre as duas semirretas, nós chamamos de ângulos. Para medir o valor de um ângulo, nós utilizamos o transferidor. Muitos de vocês já têm essa espécie de régua em casa, né? Que vem no conjunto quando a gente compra. Isso aí é um transferidor. Um ângulo, ele é medido em grau. Classificamos o ângulo em, lembram? Utilizando o braço, que eu falei para vocês, reto, quando ele mede 90 graus. Não importa a posição que ele esteja. Se ele for um ângulo reto, se ele medir os 90 graus, ele é reto. Observem as imagens referentes ao ângulo reto. Ângulo agudo, né? Quando mede menos que 90 graus. Olha os modelos que eu botei aí para vocês. E o obtuso, ângulo que mede mais do que 90 graus e menos que 180. Ele também não pode passar os 180 graus. Existem ângulos que têm um valor maior que 90 e recebem nomes especiais. O raso, que é o ângulo que mede 180 graus. E o ângulo de uma volta, é o ângulo que dá uma volta completa e mede 360 graus. É como se eu estivesse em pé e desse um giro em torno de mim mesma, eu completo 360 graus. E o ângulo raso, ele mede apenas uma volta. Você abre seus braços bem aberto, ele é um ângulo de 180 graus. Na página 118, nós vamos ver os ângulos nas figuras planas, que eu também comentei. Nos polígonos, nós podemos encontrar ângulos, vejam, no quadrado você vai encontrar os ângulos, que é a união, é onde fica vértice, né, do nosso polígono. No retângulo também, no quadrado e no retângulo, os quatro ângulos são retos. Dependendo do triângulo, ele pode ser ângulos retos, agudos ou obtusos. Vai depender do triângulo. E agora é com vocês. Eu vou explicar para vocês a atividade que eu vou passar para casa, que é da página 119. Eu irei explicar para vocês agora a atividade de casa da página 119, tá bom? Vamos lá? Na primeira, vocês vão classificar os ângulos, vão dizer se ele é agudo, reto ou obtuso. Na segunda, vocês vão me responder o que é ângulos, tá bom? E na letra C, qual é o instrumento utilizado para medir um ângulo? Na letra C, aliás, na letra B. Na letra C, qual é a unidade empregada para medir o ângulo? Vocês vão ler lá o texto que nós acabamos de estudar para responder. Na terceira, vocês vão associar a primeira coluna com a segunda coluna. Vão dizer ângulo reto, o que é que corresponde a um ângulo reto, o que é que corresponde a um ângulo agudo, a um ângulo obtuso, a um ângulo raso e a um ângulo de uma volta, ok? Então, espero que vocês tenham aprendido o nosso conteúdo de hoje. Façam essa atividade, que na nossa próxima aula de matemática, nós iremos fazer a correção junto com vocês. Vamos iniciar agora a nossa aula de ética. Pegue o livro de ética de vocês, para que a gente possa fazer a correção da página 38. Na página 38,
Ele pede o seguinte: realize uma pesquisa em livros e internet sobre outros símbolos da acessibilidade. Escolha um, reproduza abaixo e faça uma legenda explicando o seu significado. Depois, selecione alguns símbolos da acessibilidade e, junto com seus colegas, faça um painel de exposição em sua escola. Como nós não estamos indo para a escola, vocês vão postar esses símbolos lá no nosso grupo de estudos, tá bom? Esse símbolo que você escolheu, você vai postar lá e vai dizer o significado dele. Eu espero que cada um de vocês façam isso. Eu vou ficar aguardando a foto dos símbolos de vocês explicando o que cada um desses significa. Você vai escolher apenas um. Faz o desenho dele, escreve uma frase sobre eles e posta lá no nosso grupo. Eu vou ficar aguardando, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Abram o livro de vocês na página 44. Respeito à vida. Já estudamos em muitas outras unidades sobre o trânsito, mas à medida que crescemos, o conhecimento também vai se aprofundando. As leis de trânsito não se limitam aos carros. Elas também são maiores, mais abrangentes do que vocês imaginam. O direito de ir e vir é para todos, mas para transitar, isso é, locomover-se pelas ruas de uma cidade, seja em alguns transportes ou a pé, é necessária organização. Trânsito é coisa séria, porque põe a vida do outro, de certa forma, sobre a sua responsabilidade. Para entender melhor esse raciocínio, é simples, observe. Quando um pedestre caminha pela calçada, nós podemos analisar vários fatores que dizem respeito ao cumprimento da lei e da ordem, também da proteção de todo cidadão. O pedestre não deve sair da calçada. A rua é para os transportes terrestres. As calçadas devem estar bem cuidadas, sem buracos, sem amontoados de lixo ou carros estacionados, ainda que na rampa de sua garagem ou no meio da calçada. Não pode estacionar. Tudo isso vai fazer com que o pedestre desça e ande pela rua. Mesmo no cantinho, perto do meio-fio, é perigoso, pois existem as aberturas para a água da chuva descer e os carros estacionados. Então, num simples caminhar pelas ruas, muitas coisas não dependem só do pedestre, mas dos condutores e do próprio governo. Este é um fato. A boa notícia, é que em muitos lugares o cuidado com o trânsito é extremo e a incidência de problemas nas ruas com carros e pedestres é mínima. Outro ponto é a poluição. Um incentivo a se locomover de bicicleta é uma medida muito inteligente e usada em muitos países desenvolvidos. Além de cuidar do meio ambiente, se a quantidade de carros diminuir, logicamente, o trânsito será mais livre de congestionamento e também ajuda você a praticar exercícios. A forma com que nos locomovemos na cidade, seja a pé, de bicicleta, os demais transportes, demonstram com cuidados do meio ambiente, de nós mesmos e dos outros. O trânsito também é uma ótima escola. É uma grande fotografia dos nossos hábitos comportamentais. É uma maneira de avaliarmos nossa ética cidadã. Então, quando nós obedecemos às normas de trânsito, sejamos motoristas ou sejamos pedestres, nós estaremos trabalhando a nossa ética. Na página 45, vem aí como é que nós devemos agir no trânsito, né? Para se ter um trânsito seguro, é necessário um conjunto de atitudes que preservem a paz e o respeito pela vida humana. Entre eles, nós vamos ter a segurança. Todas as pessoas têm em mente as responsabilidades de cumprir as leis da utilização correta da sinalização. Ter consciência. O trânsito exige um comportamento consciente. Todos devem tomar atitudes
que não assustem as outras pessoas, nem coloquem em risco a vida das outras. E solidariedade. Tratar todos no trânsito com educação e respeito e estabelecer uma convivência harmoniosa. É preciso estar atento e preparado para salvar vidas, socorrer vítimas de acidentes, prestar primeiros socorros e assistência aos idosos, às crianças, aos portadores de deficiência ou às gestantes. São pequenos gestos de educação que irão fazer a diferença entre a harmonia no trânsito, como utilizar palavras simples e ao mesmo tempo delicadas, que devem ser sempre cultivadas, como muito obrigado, por favor, com licença e desculpa. Essa harmonia demonstra respeito a todas as pessoas que circulam no trânsito. Então, agir com segurança, ter consciência e ser solidário é com que faz com que o trânsito seja mais seguro e seja para todos. Na página 46, nós vamos ler algumas leis, né? Leia as dicas, né? Para que a gente possa, né, viver melhor no trânsito. Tem as dicas para o motorista e para o pedestre. Como ser um bom motorista e como ser um bom pedestre. As dicas são: para o motorista, diminuir a velocidade do seu automóvel, veículo e parar quando houver pedestres sob a faixa de segurança. Estar bastante atento a todos os movimentos na rua e prestar socorro às vítimas de acidente e priorizar a passagem de ambulâncias. Já para os pedestres, nós temos evitar esbarrões com pedestres que vêm em sentido contrário pela calçada, nunca correr na rua, quando estiver com uma criança, segurá-la com firmeza pela mão, nunca arriscar uma travessia quando os veículos estiverem em movimentos. Então, essas são dicas para nós sermos bons motoristas e bons pedestres. Na página 47, tem os deveres no trânsito, que foram divididos para os pedestres, os motoristas e os passageiros, tá bom? Então, vou começar com os pedestres. Andar sempre na calçada, atravessar sempre na faixa de segurança. Antes de atravessar, olhar atentamente para os lados, evitar andar pelo meio-fio, prestar solidariedade a idosos, gestantes, deficientes e crianças quando for necessário atravessar. E para os motoristas, eles devem dirigir com prudência, responsabilidade e amar o próximo. Verificar sempre se seu veículo está em bom estado, respeitar a lei de trânsito e obedecer a sinalização, usar o cinto de segurança, manter as crianças sempre no banco de trás e com cinto de segurança e ter mais atenção na chuva e na neblina, pois sempre representam perigos. Passageiros. Evitar colocar os braços para fora da janela dos veículos, entrar no veículo apenas quando ele estiver parado, utilizar sempre o cinto de segurança e esperar o embarque nas calçadas. E aí, nosso Código Brasileiro de Trânsito, nós temos as placas, né, de advertência, nós temos a sinalização, nós temos placas de indicação, placas educativas, de serviços auxiliares e atrativos turísticos. Para que você amplie sua aprendizagem, observe aí algumas placas e seus significados. Nós temos essa como que é permitido estacionar. Quando a placa ela é amarela, ela é de advertência, né? Para chamar a atenção do motorista nesse momento. Essa plaquinha aí diz que há curvas logo à frente. Quando ela é azul, são serviços auxiliares, onde tem posto de gasolina, onde tem restaurantes, onde é uma cidade mais próxima. Quando ela é verde, ela está indicando alguma direção. E quando ela é branca, ela é educativa. Ela vem sempre chamando a atenção para a educação no trânsito de quem é o motorista, o pedestre ou o passageiro. Muito bem. Agora é com vocês.
vocês irão responder a página 48 e a página 49. Vão ler o texto, vão buscar as respostas e daqui a pouco a gente volta para fazer a correção dessas páginas. Então agora vocês vão parar o vídeo, vão responder essas páginas, depois voltam para a gente fazer a correção das mesmas. Bem, vamos lá? Agora que vocês já terminaram de fazer, vamos ver a correção da página 48. Primeira questão. O trânsito precisa de harmonia para que funcione. Aí ele botou uma situação problema para vocês identificarem, tá bom? Ele diz o seguinte: estou dirigindo meu carro, o sinal fecha e eu aguardo. Quando o sinal fica verde, eu acelero para dobrar à direita. Mas há um pedestre atravessando e outro carro atrás de mim. Quem dobra também, que querem dobrar também. O que eu devo fazer? Aí eu dei a sugestão, né? Esperar, mesmo que os outros carros não consigam passar e fiquem buzinando. Porque eu jamais vou atropelar o pedestre, né? Então eu vou parar, deixar o pedestre passar. Já que ele está na faixa de segurança, se ele está passando, né, eu vou parar o meu carro e os outros vão ter que esperar também. Na página 49, nós temos placas, né, de trânsito, né? E vocês iam identificar essas placas, vão pesquisar e identificar. A primeira é animais na pista, a outra é em obras, restaurante, proibido estacionar, proibido trânsito de bicicleta e velocidade máxima permitida. E aí ele pergunta: qual dessas placas você já conhecia? Aí você vai circular qual delas você conhecia e vai escrever ela aqui. Vai escrever qual é a placa que você já conhecia dessas que estão aparecendo aí nessa questão. Na terceira questão da 49, ele pede para vocês observar essas duas imagens aí, tá bom? E aí ele pergunta, preste atenção aos detalhes que pode provocar um acidente. Aí marque um X, o erro, e escreva a infração de trânsito que a menina cometeu. Qual é o que está errado aí? Qual é a cena que está errada? É ela atravessando no sinal vermelho. A menina não teve o cuidado de observar o semáforo que estava fechado para ela, podendo sofrer um acidente de trânsito, né? E aqui eu encerro, né, a correção dessa atividade e voltarei explicando qual é a atividade de casa de vocês, tá bom? Que vai ser as páginas 50 e 51. Vamos lá? Vou explicar para vocês a atividade de casa no livro de ética, páginas 50 e 51. Na página 50, vocês vão marcar F ou V para responder as frases em relação ao código de trânsito, se elas são verdadeiras ou falsas. Na quinta questão, vocês vão pintar a cena que representa o cuidado que o motorista deve ter no trânsito, qual é a cena que está correta, e vão escrever uma frase sobre o que pode evitando essa atitude. Se eu tenho essa atitude, o que é que eu posso evitar com essa atitude correta no trânsito? Na 51, vocês vão realizar uma entrevista com um motorista experiente, pode ser o papai de vocês, a avó, a mamãe, e um pedestre, aquele que não anda de carro, que só anda a pé, e registrar as respostas das entrevistas em seu caderno. As entrevistas são, as perguntas são: você dirige? Há quanto tempo? O que você acha do trânsito onde você mora? Você tem paciência no trânsito? Justifique sua resposta. E aí tem as outras perguntas, tá bom? E quanto, né? Depois nós vamos ter aqui que para utilizar a bicicleta nas ruas, nós temos que ter certos cuidados. É um texto informativo, tá bom? A bicicleta também é uma condução, ela é muito frágil, aliás,
Não é um brinquedo inofensivo, embora não seja necessário tirar a carteira de habilitação para poder andar de bicicleta, nós temos que ter conhecimento das normas de trânsito e respeitá-las. Podemos entender que toda pessoa que dirige uma bicicleta tem direitos e deveres com o trânsito. A bicicleta, meus amores, é um veículo com duas rodas que não pode medir força com os veículos motorizados. Eu não posso, na minha bicicleta, querer competir com a moto ou com o automóvel. Então, observe aí o quadro das responsabilidades de um ciclista. Todo ciclista é responsável por: ele tem que andar junto ao meio-fio, nunca andar pelas calçadas, pois pode provocar o atropelamento dos pedestres, porque calçada é para pedestres, não é para bicicleta. Ficar atento às sinalizações e aos movimentos do veículo. Quando for atravessar a rua, descer da bicicleta e utilizar a faixa de pedestre. E jamais segurar em outro veículo para pegar carona, né? Como a gente vê muita gente segurando na traseira de um carro, de um ônibus, para poder pegar carona com a bicicleta. Cada vez mais as bicicletas estão sendo usadas como transporte. Por isso, em algumas cidades do Brasil, já existem ciclovias, né? Aqui nós temos apenas na avenida ciclovias. Por dentro do nosso bairro, nós ainda não temos ciclovias. Pistas que são especiais para os ciclistas. Então, meus amores, eu espero que vocês façam a atividade de ética de vocês, tá bom? E aqui nós estamos finalizando a nossa aula, né, de hoje, de sexta-feira. Vou desejar a vocês um ótimo final de semana e vou deixar uma dica de vídeo para vocês, tá bom? Eu vou depois postar aqui na descrição da nossa aula, aqui do nosso vídeo, o link para que vocês possam assistir a esse vídeo. É Motomania, é com um Pateta no Trânsito. Ele vai trazer mais informações de como nós devemos agir no trânsito, como pedestres e como motoristas. Então, eu espero que nesse final de semana o Cine Pipoca de vocês seja Motomania, Pateta no Trânsito. Assistam esse vídeo, vocês vão gostar bastante, eu garanto a vocês. E agora, meus amores, um beijo, até segunda-feira e nós estaremos aqui. E não esqueça, dúvidas, sugestões de melhorar nossas aulas, coloca lá no nosso grupo. Seja você aluno ou seja você papai e mamãe de aluno. Estou aqui abertas a todas as sugestões para tornar esse nosso momento um momento mais agradável, tanto para vocês alunos, como para os pais de vocês, que disponibilizam o equipamento para que vocês possam assistir às nossas aulas. E agora, tchau! É hora de dar tchau! Até segunda!